Meus irmãos, eu convido todos a abrirem suas Bíblias na segunda epístola, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos ler no capítulo 4 de 2 Coríntios. A partir do versículo 5. Diz assim: não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, atenção nesse versículo agora. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, não de nós. Vamos aproveitar que já estamos nessa segunda carta aos Coríntios e vamos passar alguns capítulos e fazer uma leitura no capítulo 12. A partir do versículo de número 7, Paulo vai falar o seguinte. 2 Coríntios 12, 7. Para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Meus irmãos, o maior poder que o homem pode experimentar é o poder de Deus dentro dele. Não há poder maior. O poder financeiro, o poder intelectual, o poder cognitivo, o poder físico, a força física, o poder social, nada se compara ao poder de Deus dentro de nós. Observe que Paulo fala no texto que nós lemos em 2 Coríntios 4, 7, que esse poder de Deus em nós é um poder que a tudo excede. Você já pensou como é grandioso isso? Pensar que Deus mora em você. Pensar que você carrega dentro de si o Todo-Poderoso. Porque essa é a ideia bíblica. É isso que nos é ensinado. Quem mora em nós é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus, com todo o poder de Deus. O Onipotente habita em nós. Então há em nós um poder infinito. Isso não quer dizer que esse poder sempre atuará em nós em sua plenitude, mas ele está potencialmente em nós, porque Deus habita em nós. E é justamente sobre experimentar mais desse poder que eu quero falar hoje. Quem quer ver o poder de Deus atuando ainda mais na sua vida? Eu também quero. Tem um texto que a gente
ouve muito falar, que é que Deus faz infinitamente mais do que nós pedimos, até do que nós imaginamos. Quem já ouviu falar desse texto? É muito importante que a gente continue lendo o versículo, Efésios 3:20, a gente continue lendo o versículo, porque eu tenho um complemento importante. Paulo fala assim, ele faz isso segundo o poder dele que atua em nós. Essa atuação de Deus que vai para além da nossa capacidade de pedir, até de cogitar, acontece quase sempre por um poder divino que atua dentro de nós. Paulo diz em Colossenses 1:11 que nós somos fortalecidos com todo o poder na força da glória de Deus. Isso é extraordinário. Isso abençoa a nossa vida, isso ilumina a nossa vida, isso abençoa quem está em nossa volta. E é isso que Deus quer. Deus quer que o poder dele, de várias formas, muitas formas da sua graça, se manifeste. Ele quer manifestar esse poder maravilhoso dele em nossas vidas. Só que aí tem uma questão. Nós somos a habitação de Deus, Deus mora em nós, o Todo-Poderoso mora em nós, Ele quer manifestar o poder dele em nossas vidas. Entretanto, nós ainda somos pecadores. Nós ainda lutamos contra o pecado. Se nascemos de novo, não somos mais escravos do pecado, não somos mais dominados pelo pecado, justamente porque o poder de Deus nos libertou. Porque o Espírito Santo nos libertou, porque sem Ele nós não conseguiríamos ser livres sozinhos. Entretanto, ainda batalhamos contra o pecado, como Paulo ensina ali em Gálatas capítulo 5, uma batalha carne, natureza caída, contra o Espírito regenerado por Deus, e o próprio Espírito de Deus lutando conosco, né, contra a nossa natureza caída. E nessa batalha, nós falhamos às vezes ainda. Nós temos um coração ainda que se corrompe, um coração ainda que é enganoso. E aí, gente, o que é que acontece geralmente com pessoas corruptíveis quando recebem muito poder? O que acontece com pessoas corruptíveis que recebem muito poder, geralmente? Que a gente fala, né, que o poder revela o caráter dela, né? O poder muda a pessoa, né? E eu vou dizer uma coisa a você, que a gente às vezes aponta para quem tem poder e fala, olha lá, fulaninho, o poder revelou quem de fato ele é, quem de fato ela é. Mas todos nós somos suscetíveis a isso. Uma vez que estamos empoderados de alguma forma, nosso coração enganoso tende a nos enganar. Todo poder, toda elevação, toda potencialidade pode ser mal interpretada pelo nosso coração enganoso. Nós podemos entrar no processo que chamamos de soberba. O que é soberba, gente? Soberba, na verdade, é uma ilusão sobre a sua autoimagem. Você começa a considerar que é mais do que de fato é. E você começa a se posicionar nesse lugar iludido, nesse lugar de mentira. O que é humildade? A humildade nada mais é do que a verdade, do que a visão correta sobre si mesmo. Humildade não é achar que você é imprestável, que você não serve para nada, que você não tem utilidade, que era melhor você não existir no mundo. Isso aí é complexo de baixa estima. Paulo fala em Romanos 12:3, cada um pense de si mesmo com moderação, segundo a fé, com equilíbrio. Por exemplo, Jesus era humilde? Sim, ele disse em Mateus 11:29, aprendam de mim que sou manso e humilde de verdade. Entretanto, olha as coisinhas que ele falava, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Isso na minha boca seria soberba. Por quê? Porque eu não sou nada disso, eu estaria iludido. Mas isso na boca de Jesus não é soberba. Por quê? Porque é a verdade. Então ele pode falar isso, e isso é humildade. O que é humildade?
é o reconhecimento de quem de fato nós somos. E o que é a soberba? É uma ilusão. Você tem uma experiência com algum tipo de poder, de potencialidade, com experiência positiva, e de repente aquilo modula sua mente e você começa a achar que você é o que você não é. Muita gente cresceu ouvindo mamãe dizer que você era a pessoa mais linda do mundo. Até que viu o Instagram e matou o seu sonho. O que o Instagram está fazendo com você? Ele está mostrando a você a verdade. Muita gente cresceu achando que era a pessoa mais inteligente do mundo. Porque lá na escola dele, que só tinha gente doida, ele tirava 8,5. Até que ele chegou em outro lugar, em outro ambiente, e percebeu que tinha pessoas muito mais inteligentes. Até que foi fazer um concurso público e ficou na posição 55.000. Ele disse, nossa. Aí se a pessoa não entender o recado da verdade e não se tornar humilde, o que é que ele pensa? Ele quer dar um jeito de manter a autoimagem dele soberba e fala, não, os 54.999 que estão na minha frente roubaram. Mamãe está certa, eu sou mais inteligente sim. Ele quer dar um jeito de diminuir os outros para manter aquela imagem distorcida. Então soberba é isso, soberba é essa ilusão sobre nossa própria imagem. E gente, se coisas simples da vida nos tornam soberbos, né? Um pouquinho mais de inteligência, um pouquinho de beleza, um pouquinho de dinheiro. Imagina você receber o poder, como Paulo falou, que tudo excede. Imagina você começar a ter a operação na sua vida do poder de Deus. Você ora e coisas extraordinárias acontecem. Deus fala com você. Vidas são transformadas pelo que você faz. Há uma luz, há uma graça, há uma vida, um fluir sobrenatural na sua vida. Será que isso ensoberbece ou não? Será que isso ilude ou não? Com certeza. É muito comum que as pessoas que experimentam o poder de Deus comecem a confundir, a achar, na verdade, ele começa a... Porque assim, como o poder de Deus é algo muito interior, se a gente ensoberbece com o que é externo, imagina com o que é interno. Então é muito fácil você começar a achar que é você, que no fundo é algo inato, que você é diferenciado. Ou até você reconhece que veio de Deus, mas você acha que na verdade você tem mérito, você conquistou isso. Deus que não te desse isso, o tanto que você pagou o preço. Então de alguma forma você vai se colocando nesse lugar onde o poder de Deus é muito seu, você é muito diferenciado. E o que acontece? Você começa a ocupar um lugar que só a Deus é devido, um lugar de glória, um lugar de referência absoluta, um lugar onde você está sempre buscando louvores, elogios, o que Deus busca. Mas por que Deus busca isso? Porque a Ele é digno. Todo louvor que dermos a Deus, toda a glória que dermos a Deus, ainda não é 1% do que Ele é digno. Então, isso é verdade, isso não é mentira. É importante que Deus esteja nesse lugar, não porque Ele é egocêntrico, porque a glória dEle é o bem do mundo. Como Paulo fala, nós somos sustentados com todo o poder, Colossenses 1:11, na força da sua glória, a glória de Deus nos sustenta. Você entender mais ou menos o que é a glória de Deus? Gente, sabe que qual é a coisa mais gloriosa que nós temos, coisa inanimada que nós temos no nosso sistema solar? O Sol. Ele sustenta tudo. Tudo gira em torno dele. Por quê? Porque isso é necessário. É a força gravitacional dele que mantém nosso planeta em órbita. É a energia que sai dele que alimenta a vida do nosso planeta. É a luz que sai dele que nos ilumina. Então, para o nosso bem, orbitemos em torno do Sol. Entende? A glória de Deus é a mesma coisa. É a glória dele que nos ilumina,
que nos sustenta, que nos fortalece. Entende? Então, se qualquer pessoa ocupa esse lugar errado, o que é que ela faz? Ela é uma mentira. Ela se ilude, ilude os outros. Se posiciona num lugar que ela não pode sustentar. Por isso que o Senhor fala em Isaías 42:8, a minha glória eu não dou a... E não é porque ele é egocêntrico, é porque isso é necessário. É porque ele é bom. Porque se você começa a ocupar esse lugar, onde você começa a achar de fato que você é diferenciado, que você é melhor, gente, querendo ou não, você começa a tratar as pessoas da forma errada. Por mais que você tenta disfarçar, não, eu vou ser humilde aqui no trato, no jeitinho, eu vou falar de um jeito educado e tal, mas dentro de você está lá, esse cara sou eu. Você acha que é melhor, você acha que tem mérito, você acha que é especial e sentimento vaza. De alguma forma você vai desprezar, você vai maltratar, você vai se posicionar da maneira errada e vai se iludir os outros. Por isso, o que é que Deus faz? Ele resiste o soberbo. Ele resiste, porque o soberbo é um iludido que faz mal a ele e a todos. Mas enche de graça o humilde. Resiste o soberbo e dá graça ao humilde. E essa resistência que Deus faz à nossa soberba, gente, afeta diretamente a manifestação do poder de Deus em nós. Deus começa a agir de uma forma que o poder dele atua menos em nós por causa da nossa soberba. Então, se nós queremos ser cheios do poder de Deus, precisamos de verdade, não de aparência não, mas de coração, encontrar humildade. Nos posicionar em humildade, que é na verdade, amém? Precisamos de coração, porque senão o poder de Deus não vai atuar, ele vai diminuir, ele vai atuar menos em você ou talvez nem atuar. Então, eu quero pensar algumas coisas que Deus faz em relação a isso com você. O que é que Deus faz, geralmente, que estiver na Escritura, que Ele faz para que a gente não deixe de viver o poder dEle? Por misericórdia, pela graça dEle. Ele faz algumas coisas que a gente tem que entender o que Ele faz para se alinhar com Ele, não resistir e não ir contra Ele. A primeira coisa que o Senhor faz para que o poder dEle flua nos homens, Paulo fala em 1 Coríntios 1:27. Ele fala, Deus propositalmente escolhe pessoas fracas, desprezíveis, que não são muito prestigiadas, para que não são reconhecidas como tão sábias, para que quando Ele começar a agir nestas vidas, fique claro que é Ele. Porque se Ele pegar as nobres, as que já são destacadas, então essas pessoas podem achar que na verdade aquela ação de Deus é porque Ele é especial e não pela graça, não pela misericórdia do Senhor. Então na verdade Deus prefere até pessoas comuns ou até abaixo da média. Então, irmãos, se Deus prefere gente comum e até abaixo da média, e eu quero o poder de Deus, o que é melhor para mim? Ser acima da média ou abaixo da média? Pense comigo. Jesus, ele foi começar o ministério dele, começar a igreja dele. Jesus, ele escolheu 12 homens. Gente, ele não podia escolher 12 Nicodemos, tops, Gamaliel no grupo. Podia escolher 12 Paulos, que é um caso que eu vou falar daqui, é o nosso principal case aqui, eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Não, ele pegou pessoas de comum para baixo. Observe Atos 4:13. Lá está escrito o seguinte, que o Sinédrio, o conselho judaico, a liderança judaica, ficou impressionada quando viu Pedro e João falando com autoridade, com sabedoria, porque eles sabiam que eles eram homens iletrados, sem muita cultura. Na NVT fala assim, que eram homens comuns. Então eles reconheceram que aqueles homens realmente andaram com Jesus. Olha como o fato deles serem comuns evidencia o poder de Deus e atribui a glória a Deus. Se fossem homens letrados, eles diziam, estudaram muito.
Como não são, a graça de Deus fica evidente. O sobrenatural fica evidente. O poder de Deus fica evidente. Você entende? Por isso que o Senhor escolheu pessoas muito simples, porque Ele queria evidenciar que aquela era uma obra dEle, e não de homens. Então, pastor, significa então que eu devo não estudar, não me dedicar, não ser bom no que faço? Eu não estou falando isso. Eu estou falando que você tem que reconhecer que você em você mesmo é mais um. Que tudo em você que foi especial vem dele. Você é comum. Você não é diferenciado. Para com isso. Tiago 1,16. Não vos enganeis, amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Toca alguém e diga assim: ó, você é comum, a diferença aí é Jesus. É esse o sentimento. Infelizmente, não é o que o mundo ensina. E aí, lógico, o evangelho vai contra a filosofia mundana. O mundo ensina que você é especial, que você é diferenciadíssimo, que você é a última Coca-Cola zero do deserto. E você tem que achar esse lugar onde você é diferenciadíssimo, onde você é especial, beleza. Você quer esse caminho, é um caminho que trará, sim, algum fruto. Mas não é o caminho do poder de Deus. O poder de Deus é um lugar onde eu digo: gente, olha para cá. Olha o que Deus faz com gente tão comum. Esse é o testemunho do evangelho. Olha o que o Senhor faz com pessoas tão simples. E sempre que alguém começar a achar de mim mais do que de fato eu sou, ou seja, mentira, tentando alimentar em meu coração a soberba, mesmo que bem intencionado, eu tenho que me posicionar rapidamente no lugar certo de verdade, para que o poder não pare na minha vida. Olha o que Paulo faz com Barnabé lá em Atos 14, eles estão pregando em Listra. Paulo é usado por Deus para curar um paralítico, e o povo começa a adorar Paulo e Barnabé, chamando de deuses. Querem ver sacrifícios de animais para eles. Paulo e Barnabé entram em desespero, correm diante do povo, começam a rasgar a roupa e dizer: pelo amor, não façam isso. Por que esse desespero? Porque Paulo sabe que está numa cilada ali. Ele está fazendo mal ao povo se aceitar aquilo, e ele também está se colocando num lugar terrível, onde o poder de Deus não pode fluir mais na vida dele. Fala: gente, não, nós somos seres humanos, viemos aqui não para vocês adorarem seres humanos, ao contrário, mas para se voltarem ao único e verdadeiro Deus. Ele se desespera. Paulo tem em mente o que aconteceu recentemente com Herodes, o rei, em Atos 12. Herodes estava sentado no seu trono e falando com o povo, e o povo disse: é a voz de Deus e não de homens. Herodes gostou daquilo, daquela mentira. Ei, Herodes gostou da mentira sobre ele, se soberbeceu. E o texto fala que por causa disso Deus então tira a mão graciosa que sustenta a vida dele, e ele morre doente. Você entende? Então a primeira coisa que a gente tem que querer para viver o poder de Deus é saber que se tem alguma coisa especial em nossa vida é Ele. Tem aquela musiquinha que a gente canta, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Aí ela fala: eu venho falar do valor que você tem. Qual é o valor? Ele está em você. É a presença dele. Deixa eu lhe falar uma coisa bem assim. Tem gente mais bonita do que você, mais inteligente do que você, provavelmente mais rica do que você. Tem, com certeza, né? Já, provavelmente, será que tem algum milionário? Não tem. Tem gente mais tudo do que você. Mais forte, mais interessante, mais tudo. Para de achar que você... Não, nós somos... Sabe o que não pode ter mais do que você? Um Deus maior do que o seu. Um Deus mais amoroso, mais bondoso, mais justo, mais santo. Esse eu nunca ouvi. Como Isaías fala, desde a antiguidade, nunca se ouviu um Deus como o nosso Deus. É Ele a nossa diferença. Jeremias 9
Não se glorie o rico na sua riqueza, o forte na sua força, o sábio na sua sabedoria. Se alguém quiser se gloriar, só tem um motivo de glória: em me conhecer, o Senhor diz. Isso, é Ele. Não queira parecer especial, não queira, porque isso vai diminuir a atuação do poder de Deus em sua vida. Deus não está buscando especiais, Deus está buscando comuns para baixo, para evidenciar o poder dele. Eu sempre gosto da expressão da história de Jacó. Israel é o nome mais importante da Bíblia depois de Jesus. É o nome do povo da aliança. E Deus poderia pegar Abraão, um patriarca maravilhoso, para transformar em Israel, mas não fez. Abraão era muito legal. Abraão virou Abraão, pouca mudança. Pegar Isaac nem mudar nome teve que mudar, já nasceu Isaac, bênção. Sempre foi bênção. Deus pegou Jacó, pior. Para quê? Para ficar evidente que a obra é dele, que a glória é dele, que a benção é dele, que é ele quem faz. Então, para experimentar o poder de Deus, é melhor ser Jacó do que ser Abraão. Entendeu? Isso não quer dizer, Paulo fala em Romanos, então eu vou pecar mais para ter mais graça em mim. Não, quem entendeu que o pecado desagrada do Senhor, está livre, não quer mais saber do pecado. Mas eu tenho que reconhecer profundamente as minhas limitações e fraquezas. O quanto eu sou comum. Porque aí é onde abundou o pecado, superabunda a graça. Então, superabundar da graça, do poder, é nesse lugar de ser comum, de ser simples, de não ter nada demais, entende? É nesse lugar, gente. Eu falo para você isso hoje com o coração cheio de temor, porque talvez o que eu mais quis na minha vida era ser especial. Talvez o que eu mais quis na minha vida era ser diferenciado. Talvez o que eu mais busquei na minha vida era, de alguma forma, mostrar que eu era diferenciado. E não vou dizer a você que essa tentação ainda não passa no meu coração. Passa às vezes. Às vezes vem. Mas muito menos que outrora, graças a Deus. Então hoje, na verdade, eu fico muito mais inclinado, pela misericórdia do Senhor, eu falo isso, gente, a entender, nossa, como é que Deus faz alguma coisa boa com alguém como eu. E eu percebo que quanto mais o meu coração se inclina nessa direção, mais a graça de Deus atua. Mas isso não pode ser um discurso. Isso precisa ser de coração. Amém? Pastor, isso é o contrário de tudo que eu aprendi. Toca seu irmão, bem-vindo ao Evangelho. Isso é o Evangelho. Vamos para uma outra questão que o Senhor faz, para que o poder dele atue em nossas vidas. Além dele evidenciar que são pessoas simples, comuns, Deus ele começa a pegar as pessoas e colocar na vida delas limitações que evidenciam a sua impotência e a sua incapacidade. Deus começa a permitir na vida das pessoas coisas que elas não são capazes de resolver. Coisas que revelam para todo mundo quão limitadas elas são. Observe se não é exatamente isso que está acontecendo com Paulo. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre ele. Lembra que eu falei que os primeiros apóstolos eram pessoas sem muita cultura. E isso foi bom para que se manifestasse e evidenciasse o poder de Deus na vida deles. Paulo é diferente. Paulo é top. Paulo é um gigante. Se você ler o currículo dele em Filipenses 3, ele vai dizer, eu era irrepreensível na lei. Se você ler o que ele fala em Gálatas 1:14, ele fala assim, eu superava a maioria dos judeus da minha idade em judaísmo, em conhecer a lei. Eu era o cara. Então, com uma pessoa assim, especialmente, não é que, então pastor, quem tiver uma bagagem diferenciada, um currículo diferenciado, está descartado por Deus? Não. Pelo contrário, Deus também usa. Mas para que o poder do Senhor atue de verdade nessa pessoa, de alguma forma, as limitações terão que ficar evidenciadas. Então Paulo, mais do que qualquer outro, sofre para que as limitações sejam evidenciadas. Entendeu? Então ele fala em 1 Coríntios 15 que ninguém sofreu como ele. Por exemplo, olha o que ele falou aqui em 1 Coríntios 12. Para eu não me ensoberbecer com a grandeza do que me foi revelado, me foi colocado um espinho na carne. O que é um espinho na carne? Algum tipo de sofrimento agudo. E ele fala, a grande questão aqui,
que evidencia que eu não tenho o poder em mim mesmo, é que eu pedi a Deus 3 vezes que tirasse de mim, e Deus 3 vezes disse não. Então olha como ele se vê limitado. Então, meu irmão, minha irmã, você quer que o poder de Deus atue em sua vida? Pare de exaltar as suas potencialidades e comece a evidenciar para a glória dele as suas limitações. Comece a dizer para o mundo e para você mesmo, repito, não adianta falar para o mundo sem falar para você primeiro, você se convença disso. Rapaz, apesar da minha limitação, a graça de Deus atua. Observe que Paulo fala isso o tempo todo. Se você ler a continuação do texto que nós lemos, do tesouro em vasos de barro, o versículo seguinte, no 2 Coríntios 4:8, ele vai falar: nós somos perseguidos, nós somos sufocados de todos os lados, mas não somos destruídos. Ele está sempre falando de alguém que lida com muitas limitações, mas que tem uma graça que sustenta ele. É sempre sobre isso, sempre são pessoas que em si mesmo não têm o que fazer, que não poderiam se não fosse evidentemente a graça de Deus. Me coloco aqui rapidamente como exemplo nisso, em muitas coisas não sou, mas disso aqui, vocês já viram quantas vezes eu estou pregando aqui, estou falando e falo, gente, quem está pregando aqui é um tímido gago. Por que eu faço isso? Porque eu sei que tem muitas pessoas que gostam de me ouvir e às vezes elas podem achar, rapaz, esse cara é diferenciado. Ele tem alguma coisa diferente, é dele, é inato, onde é que ele aprendeu, o que é que ele tem? Eu digo, meu irmão, eu acho que descer daqui, quem menos sabe falar sou eu. Né? Não, às vezes no aconselhamento também eu fluo. Mas eu sou uma pessoa, sabe, sem graça às vezes, eu acho. Eu estou sem graça aqui, eu estou constrangido, eu estou sem graça aqui. Eu acho. Sabe, falo pouco, travado na minha, viajante. Sabe? Então, para que eu faço isso? Para que eu evidencio a minha língua? Eu podia não falar. Ficar na minha. Manter, porque na verdade, se você mantém a áurea, a mística, se você mantém uma mística de que você é ilimitado, as pessoas te admiram mais. Te tem num conceito, meu Deus, tem aquele encanto, mas Deus me livre, eu quero fazer igual Paulo, longe de mim. Porque se eu fizer isso, eu não vou experimentar do que do poder de Deus. Então o que eu estou fazendo, gente, eu não sou capaz. Se tem alguma sabedoria, se tem alguma capacidade, tenha certeza que vem do Senhor. Para que você fale, rapaz, se esse gago prega, eu posso também. Se esse gago está aí falando, o mesmo Deus pode fazer na minha vida e muito mais, amém, gente? Porque não é sobre ele é limitado, mas é sobre a graça de Deus, é sobre o Senhor, o mesmo Espírito que atua em um, atua em outro, amém? Então eu estou te dando esse testemunho para que você faça isso também. Pergunta ao seu irmão assim, tem falado das suas limitações? Pergunta, tem falado das suas limitações? Tem evidenciado ela? Tem mostrado que você é fraco? Tem mostrado que você não consegue fazer um monte de coisa? Tem? Pastor, não, isso vai me queimar. Se queime com os homens, mas agrade o Senhor. Porque aí o poder dele vai se manifestar. Ele vai evidenciar a graça dele na sua vida. Amém? É nesse lugar. É nesse lugar onde você diz, rapaz, eu sou fraco. Não consigo. O lugar onde você exalta, você evidencia mais as suas limitações, e tudo que vier de louvor, o que é que você faz? Se atribui a ele. Porque no fundo, quem é crente sabe que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, então a ele eternamente, amém. Então, viu o elogio, rapaz, é o Senhor. É ele, só pode ser ele, é ele quem está fazendo isso. É ele, porque eu não tenho condições, eu não posso, eu evidencio. Então vamos lá, só para a gente organizar o pensamento. Em primeiro lugar, eu sou comum. Segundo lugar, além de comum, eu sou limitado. Até acabar esse culto, sua autoestima vai estar lá embaixo. Estou brincando. Ao contrário, uma autoestima sustentada pela graça, ela é mais saudável do que a do ego inflado. Porque quando você tem uma autoestima fundamentada no que você é, sempre que você falhar, você cai. Mas quando a sua autoestima é fundamentada na graça de Deus, você fica estável. Por quê? Porque ele não se abala.
o amor dele permanece. Então mesmo quando eu falho, eu digo, ele continua sendo meu pai, me amando. Então é um lugar muito mais seguro para fundamentar a nossa autoestima. Eu me fundamento na graça, na misericórdia, na estima que o Senhor, por misericórdia, teve da minha vida. Ok? Gente, e terceiro e último ponto que eu vejo o Senhor fazendo muito para que nós possamos usufruir do poder dele em nossas vidas, é justamente nos esvaziar de toda concepção de mérito. Isso é muito importante. Porque, como eu disse, tem muitas pessoas que até acham de fato, que vem de Deus as coisas. Só que elas acham que elas conquistaram. Elas acham que no fundo elas merecem, elas fizeram alguma coisa especial e extraordinária. Elas não entenderam que Paulo diz em Filipenses 2:13, que até o desejo de fazer a vontade de Deus vem de Deus. Sabe? O desejo de fazer a vontade de Deus vem de Deus. Quem liberta o nosso coração para fazer o bem é Deus. Porque na verdade o pecado é mais forte que nossa vontade. Paulo fala em Romanos 7. O bem que eu quero, eu não. O mal que eu não quero, eu. Por quê? Porque o pecado é mais forte do que eu. Paulo, eu concordo com a lei de Deus, só não consigo praticar. Isso é Romanos 7. Aí no 8 ele fala o quê? Mas aí veio o Espírito Santo e me libertou da escravidão do pecado. Então, na verdade, se eu faço alguma coisa boa na minha vida, eu só faço porque o Senhor é bom. É o Senhor que me mantém de pé, Ele que me santifica. Entende? Isso é maravilhoso. Inclusive, antes de avançar nisso aqui, deixa eu retroagir um pouquinho. Eu estava pensando ontem numa situação que me pareceu engraçada, né? Uma hipótese, né? Porque assim, o que acontece geralmente com a pessoa que começa a achar que o poder é seu, né? Ou até que tem mérito sobre esse poder. Essa pessoa, ela vai relaxando na sua devoção. Ela vai orar com menos intensidade, com menos fervor, ou orar de uma maneira hipócrita, ela vai temer menos a Deus, buscar menos santificar a sua vida. Por quê? Porque na verdade ela acha que é ela e depende dela, e sabe, ela vai meio que diluindo essa ideia de dependência de Deus. Mas eu fiquei pensando numa hipótese que seria engraçada, uma pessoa que acredita que o poder vem de Deus, mas por causa do orgulho social, ela se apresenta como alguém diferenciado em si mesmo. Então qual seria a atitude estranha dela? Ela no privado, no secreto, iria orar, santificar a vida, ia buscar a Deus, para poder ter o poder, porque sabe que vem de Deus, e socialmente ia se exaltar como se fosse alguém muito diferenciado. Isso seria muito curioso. Mas por que isso na prática não acontece? Porque se alguém de verdade, no privado, santificar o seu coração, buscar a Deus, a santidade levará à verdade, e a verdade é a humildade. Por isso que invariavelmente, quem está soberbo tem uma devoção fragilizada, não está orando como deveria orar, não está buscando o Senhor como deveria buscar, não está santificando como deveria santificar, ou está fazendo de uma maneira religiosa para aparecer para os outros, mas não de coração. Entende? Então isso é um sintoma. Então vamos lá. Terceira coisa, para organizar. Primeira, Deus quer gente comum. Quem quer ser comum? Eu quero. Segundo, Deus quer gente limitada. Quem reconhece que tem limitações? Então estamos bem. Mas tem um terceiro que às vezes a gente não gosta, que é o mais forte. Deus quer gente mais do que comum, mais do que limitada. Deus quer gente humilhada. E agora? Tá pronto? Tá pronto? Deus quer gente que tem do que se envergonhar. Presta atenção, como é que isso funciona? Você observou como é diferente o chamado de Paulo para o chamado dos outros apóstolos? O chamado dos outros apóstolos, gente, é lindo. É um negócio belíssimo. Quem assiste The Chosen, né? É lindo. Marcos 4, Mateus 4, tá lá os pescadores pescando, Jesus vem.
em Lucas 5 ele até enche o barco de Pedro primeiro de peixe. Depois o Senhor diz: eu vos farei pescadores de homens. Deus levanta eles. Eu vos farei pescadores de homens. Deus levanta, eles largam os barcos, largam a rede e seguem Jesus. Em João capítulo 1, chamado de Natanael, um chamado lindo também. Aí está um verdadeiro israelita em quem não há dolo, né? Não há dolo, uma pessoa de coração puro, né? Naquele contexto. Eu te vi debaixo da figueira antes que Filipe te chamasse. Olha que coisa romântica, linda. Eu te vi debaixo da figueira, né? O chamado de Mateus publicano, Mateus 9, está na coletoria, o Senhor passa, mesmo, seu gago? Na coletoria, o Senhor passa. O texto fala que o Senhor olhou para ele. Deve ser muito linda essa cena. Olhou nos olhos dele, só disse: vem. Ele largou tudo e seguiu Jesus. Por quê? Olha que chamado honroso. Agora, olha de Paulo. O cara está andando, ou está num cavalo, a gente não sabe, está viajando, né? E no meio da viagem, o cara cai no chão. Gente, cair no chão é honroso? Cair é uma das coisas que mais nos envergonham. Você está andando, você toma uma queda, você fica morto de vergonha. Cair é humilhante. E o cara cai e não consegue nem levantar porque está cego ainda. Que negócio humilhante. Por quê? Gente, os apóstolos iniciais já era gente humilhada. Galileus humilhados. Mateus tinha até um dinheiro, talvez por ser publicano, mas socialmente era desprezado. Paulo não. Paulo era a elite de Israel. Para poder colocar o poder de Deus em Paulo, Deus tinha que humilhar primeiro. E olha o que ele passa. Quando chega no versículo 13 de Atos 9, Deus fala com Ananias: vai lá orar por Saulo de Tarso, que está em tal lugar. Ananias fala: quem, Senhor? Acho que eu ouvi errado. Orar por quem? Saulo, agora é irmão seu. Senhor, eu tenho ouvido o mal que esse homem faz. Olha a má fama que ele tem. Depois, quando ele quer entrar na igreja, versículo 26, fala que a igreja tem receio em relação a ele. Então, na verdade, agora, olha que coisa curiosíssima. Olha que coisa curiosíssima. Lá em Gálatas 1,15, Paulo fala o seguinte: que ele foi chamado por Deus para o evangelho desde o ventre da mãe. Mas que chegou um momento da vida dele que aprove a Deus revelar Jesus nele. Agora vem cá, se Deus o chamou do ventre da mãe, por que o Senhor esperou tanto? Observe, Deus deixou ele crescer no judaísmo, porque Deus queria um perito da lei, que era o caso dele, justamente para desconstruir a lei, desconstruir no sentido de tirar as amarras do legalismo, para que o evangelho florescesse. Que essa é a missão de Paulo, basicamente, isso que ele faz o tempo todo. Ele quebra as cadeias da religiosidade judaica para que floresça o evangelho no mundo. Então Deus queria um perito na lei. Deus escolheu Paulo no ventre da mãe, Gálatas 1,15. Mas só revelou no tempo que ele quis. Para quê? Para ele crescer no judaísmo. Só que ele não poderia chamar ele antes dele fazer maldade? Antes dele prender irmãos? Antes dele participar da morte de vários crentes? Poderia, mas Deus não fez isso. Deus deixou. Deus deixou. Deus deixou para que Paulo tivesse do que se envergonhar. Porque se Deus chama Paulo antes dele do que se envergonhar, seria muito difícil controlar sua soberba. Olha o que ele vai dizer em 1 Coríntios 15:9. Eu sou o menor dos apóstolos. Na verdade, nem mereço ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja do Senhor. O que mantinha Paulo humilde era um senso de constrangimento e de vergonha do seu passado. Eu não mereço. Então, na verdade, porque eu sou, ele vai falar no versículo 10, mas pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. Então o que eu sou é por graça.
Resumindo, sabe em quem Deus vai fazer abundar o poder dele? Pessoas que sabem que em si mesmo tem do que se envergonhar. Que não teria coragem de dar as caras se não fosse a graça de Deus. Então, eu, por exemplo, estou aqui e só tenho coragem de dar as caras porque eu creio na graça de Deus. Porque em mim mesmo eu tenho vergonha. Eu sei que eu não mereço, sei que eu não sou digno. Quem sou eu para falar do santo nome de Jesus? Quem sou eu? Quem sou eu? Não tenho dignidade, por isso me constrange. Em outros tempos não, em outros tempos eu dizia, é mesmo, quem mais estudou aqui foi ela. E eu percebo que Deus me permitiu passar algumas coisas justamente para que eu tivesse do que me envergonhar. Porque se eu não tivesse passado por coisas que me envergonham, talvez hoje eu estaria aqui dizendo, não. Quem estudou, quem se dedicou, quem pagou o preço? Enquanto eles estavam lá dormindo, eu estava estudando, fazendo vigília, jejuando. Não, meu amado, foi lhe falar, eu sinceramente tem dia que eu subo aqui, não que eu vivo em pecado, pela misericórdia do Senhor eu vivo em santidade. Vivo em santidade. Mas deixa que eu subo aqui me sentindo o pior, o mais indigno, porque eu sei de onde o Senhor me tirou. E é o que Paulo dizia, Paulo fala, eu sou o pior dos pecadores. É o que ele dizia, porque eu persegui a igreja do Senhor. E esse homem foi em quem, depois de Jesus é o poder encarnado. Depois de Jesus não teve outro em quem mais atuou o poder de Deus. Era o que mais tinha do que se envergonhar. Você quer o poder de Deus na sua vida? Pare de falar só daquilo que te honra. Comece a reconhecer que você tem muito do que se envergonhar. Comece a reconhecer que se você está aqui abençoado, amado, perdoado, não é porque você fez coisas que compensam seus pecados, não é porque que é santo, que é justo, que é limpo, que é puro, morreu no seu lugar. Não tem nada que você pudesse fazer que compensaria os seus pecados. Às vezes eu penso em algum pecado que eu cometi e falo, meu Deus, como é que eu repararia esse erro? Tem coisas que são irreparáveis. Algumas coisas você pode até tentar dar uma reparada, mas não repara completamente, porque o mal ele enraiza e ele frutifica. O bem que você faz não compensa o mal que você fez, porque a frutificação é incontrolável. É igual quando você espalha uma mentira sobre alguém e depois tenta consertar. Não, tem gente que não vai saber mais, não vai ouvir, não vai... Enfim, aquela mentira, ela se espalha. Então você não consegue curar tudo o mal que você fez. Quando eu penso nos meus pecados, eu sei que eu não tenho como consertar tudo que eu fiz. E isso me destruiria por dentro, porque se eu confiasse no meu próprio mérito, eu ia ficar doido e só teria paz com a minha própria consciência quando eu consertasse tudo que eu fiz. Então qual é a solução? É saber, eu não tenho como consertar, mas tem alguém que pagou por todos os meus pecados. O sacrifício dele é suficiente para pagar os meus pecados e ainda sobrar. Né? Ele é maravilhoso. O castigo que me permite a paz, ele tomou. Eu não tenho que me castigar, eu não tenho que me destruir. Pelo contrário, eu posso até gostar de mim mesmo agora. Não tenho que me detestar. Pelo contrário, porque eu gosto de mim, porque ele gosta. Porque ele ama. Mas eu em mim mesmo não tenho do que me envergonhar. Observe que é isso que Paulo fala. Paulo fala, olha, o espinho na carne era um mensageiro do diabo que esbofeteava a minha face. A gente não sabe qual é o espinho na carne, mas tem um filme Paulo, Apóstolo de Cristo, que tem uma tese legal. Ele constrói o espinho na carne como se fosse as memórias de Paulo do que ele fez. Envergonhando ele como o diabo batendo na cara dele. É uma tese muito interessante. A gente não sabe tão grande que não fomos destruídos como temos a oportunidade de participar da sua maravilhosa obra de fazer o bem, de dar o fruto do seu espírito. Então, 3 coisas para quem quer viver. Pastor, pensei que 3 coisas para ver o poder de Deus eram outras coisas. Tá vendo como o evangelho é legal? 3 coisas para abundar no poder de Deus. É o que Paulo fala, ó. O que Paulo fala no final? Ele fala, olha, eu me alegro agora em ser fraco. Me alegro nessa humilhação, me alegro no sofrimento, me alegro porque aí o poder de Deus atua em mim. Para que em mim, nós lemos 2 Coríntios 12:10, para que em mim
repouse o poder de Cristo. Então, quer ver o poder de Cristo repousando na sua vida? Você é uma pessoa comum, cheia de limitações, e só está salvo, abençoado pela graça de Deus, porque Jesus morreu na cruz por você. É por isso que você pode ser abençoado e abundar no poder de Deus. Eu encerro com o que Paulo disse em 2 Coríntios 4:7, nós lemos juntos. Olha o que ele fala: temos tesouros em vasos de quê? De barro, para que fique claro, evidente, que o poder excelente é de Deus e não de nós. A minha pergunta é: na sua vida, está evidente que o poder, a graça, o que é bom vem de Deus? Se não tiver evidente, você está falhando. Está evidente? Vaso de barro. O vaso de barro, gente, é valoroso? Pouco. Não é um vaso de cristal, não é de diamante, não é de esmeralda, é de barro. O que faz ele valoroso? O que está dentro dele. Mas sabe o que é o bom de ser um vaso de barro também? É que o vaso de barro pode ser refeito, remodelado e lapidado pelo nosso oleiro. Vamos ficar em pé em nome de Jesus e vamos orar para encerrar esse tempo. Tenho prazer nas fraquezas, nas limitações, nas perseguições, nas angústias, porque quando eu sou fraco, aí é que sou forte. Porque o Senhor me disse: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, para que em mim repouse o poder de Cristo. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Olha essa canção para encerrar. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti. Aleluia, isso é lindo. Esconda o rosto. Esconda o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Aleluia. Pai maravilhoso, como o Senhor é bondoso em colocar os Teus tesouros em vasos de barro. Mas, Pai, nós Te pedimos, tenha misericórdia de nós, nos livre da ilusão, Senhor, que nos faz achar que a glória está no vaso, que somos vasos especiais, que somos vasos extraordinários. Não, Senhor. Nós somos fracos, nós somos comuns, somos pó e ao pó voltaremos. Somos um em meio a bilhões. Temos muitas limitações.
E na verdade só estamos aqui porque o Senhor é misericordioso. Porque o Senhor tomou nossos pecados e os cravou no teu Filho. É por isso que estamos aqui. Ó Pai, nós queremos sim abundar no teu poder, mas para a tua glória, meu Pai. Para a tua glória. Oh, lava esses vasos de barro. Modela esses vasos de barro. Que a nossa alegria seja ser vasos de barro, para que fique evidenciado de quem é o poder, de quem é a glória, quem salva, quem liberta, quem transforma, quem abençoa. Oh, aleluia, aleluia. Nos enche, Senhor, com teu Espírito, com a tua graça, Senhor, com a tua unção. O Senhor é nosso tesouro. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Amém. Para encerrar, cante a Ele. Adore ao teu Rei, ao teu Pai. Nosso tesouro é o Senhor. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Amém, glória a Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, nosso Senhor, comunhão e consolação do Santo Espírito. Antes de dar o amém, não sei se vocês perceberam que hoje o louvor, eu não combinei nada com eles, mas eles cantaram várias músicas com esse tema que a gente pregou hoje, né? Cantou Que Ele Cresça e Eu Diminua. Essa outra também do ofertório, né? Também fala sobre isso, né? Ele. Antes fala, né? Estou diminuindo, né? Cada vez mais. Então o Espírito Santo está falando isso com você. Quer estar cheio do poder? Você é simples. Aí Deus gosta. É esse que eu vou encher do meu poder. Amém? Deus te abençoe. Amém. Tenha uma semana maravilhosa. Em nome de Jesus. Cheio da graça de Deus. Vá em paz. Em nome de Jesus.